O programa Caminho da Universidade traz para a entrevista o prefeito do cinquentenário de Porto Leão, Dr. Victor Buch Filho, carinhosamente conhecido como Dr. Vitinho. O caro Dr. Vitinho, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade, da TV 1000, que é afiliada da TV Cultura do Brasil. Muito obrigado. É uma honra, um prazer, uma alegria muito grande para mim quando tenho a oportunidade de chegar aos lares dessas cidades tão queridas, Porto União e União da Vitória. E agora, hoje, mais uma vez, eu estou aqui para a disposição do professor Aloysio Witczuk, que eu conheci o ano passado, quando já fizemos uma entrevista. E ficamos assim, com uma amizade muito grande, porque sabemos que ele é professor, historiador e muito querido na cidade aqui. Já meus parentes aqui já tinham me falado do seu nome. Mas hoje estamos pessoalmente. Mas eu estou à disposição, alguma pergunta, algum assunto. Muito bem. Eu que estou honrado com a sua presença mais uma vez. Eu tenho um carinho, uma admiração pelo senhor e toda a família. Afinal, quando menino, a gente estudava no Baldino Cardoso, o senhor sempre estava presente, acompanhei de longe a sua vida política e sempre admirei a sua pessoa, a forma como o senhor criou seus filhos, a sua esposa, e é bom quando nós temos coisas boas para falar das pessoas, não somente dos amigos, mas de todos, em especial pela amizade que eu acabei criando com o senhor e toda a família. Muito bem, meu caro doutor Vitinho, 2017, o ano do centenário do nosso querido município de Porto União. E o senhor, prefeito do cinquentenário de Porto União, quanta honra presenciar o centenário. E a gente sabe, doutor Vitinho, que o pessoal da nossa idade conhece, sabe da sua pessoa, da seriedade, da honradeza do senhor e toda a família, do trabalho em prol de Porto União. O pessoal mais jovem não ouviu falar muito do doutor Vitinho. Então nós vamos começar esse programa conhecendo um pouquinho sobre a sua família, seus pais, onde o senhor nasceu, quando veio a Porto União. Vamos conversar um pouquinho para conhecer um pouco mais esta personalidade que é, carinhosamente, Dr. Vitinho. É bondade sua, mas eu nasci no município de Mafra, interior do município de Mafra, onde meu pai tinha uma indústria madeireira e ali eu vivia até os 7 anos de idade. Tinha escola só primeiro grau. Então, meus padrinhos já moravam aqui em Porto União. E aí eu vim morar com eles para poder fazer o ginásio, que naquele tempo prestava-se vestibular para entrar no ginásio. O antigo exame de admissão. O exame de admissão. Olha só. Então, eu estudei aqui no Balduino Cardoso, primeiro, continuei terminando o primeiro grau, e depois estudei também no Colégio Túlio de França, aqui. Sou casado aqui com a Célia, minha esposa, que está aqui presente também, e temos 5 filhos, 8 netos e 4 bisnetos. E 2 filhas moram em Curitiba, e o filho mais novo e a filha mais velha moram em Florianópolis. Então temos família lá e aqui. 65 anos de casados, segundo a dona Célia me informou. Beleza, hein, doutor Vitinho? 65 anos. Que Deus continue abençoando vocês. Muito obrigado. 17 de outubro, então eles fizeram uma festa em Curitiba, que era mais fácil reunir a família. E o daqui vinham de lá de Florianópolis, e uma parte já mora em Curitiba. Então, comemoramos lá. Teve uma missa solene que a minha filha canta no coral da igreja, muito bonita a missa, e um jantar lá em Santa Felicidade.
Olha só. no velho Madaloso, que ainda está lá. Que beleza. Uma das coisas que sempre admirei na família do senhor, dona Célia, é essa questão da espiritualidade. Sempre Deus presente, né, na vida de vocês, do lado profissional, pessoal e familiar. E quem tem Deus tem tudo, né, doutor Vitinho? Exatamente. Muito bem. Doutor Vitinho, vamos conhecer a vida política do senhor. Porque o senhor falou que veio estudar para cá, depois foi a Curitiba, se formou em Direito, que nós sabemos o senhor sempre um exemplar advogado, e nos fala dessa caminhada política. Quem é que lhe envolveu na política? Quem é que acreditou que o senhor seria realmente um bom representante do povo? Isso aconteceu com o médico dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, Dr. Lauro Miller Soares. Era o médico que trabalhava muito no Hospital São Brás, afinal 100% do trabalho dele era lá. E ele era candidato a prefeito. Então, naquele tempo, eu parei alguns anos aqui em Lança, onde meus pais tinham também uma serraria. E ele chegou uma noite lá e já foi dizendo para minha mãe, olha, não jantei ainda. Ele tinha muita intimidade com eles. Mas nós viemos aqui convidar o seu filho para ser candidato a vereador, porque eu sou candidato a prefeito. Eu já fiz com a cabeça que não. Não gostaria. Que eu não gostaria. Política ia começar a minha vida, abrindo meu escritório aqui da advocacia. E já o Aeroclube me procurando também, queriam que ativasse. O senhor é apaixonado pela aviação, né, doutor Vitinho? Era sempre apaixonado pela aviação. Olha só. E daí? Mas aí, casei aqui, Porto União, tive meus filhos aqui e amo muito essa terra. Sempre que posso, eu estou aqui. Mas o doutor Lauro insistiu em o senhor ser candidato? Insistiu. E quando ele saiu, meu pai me chamou e disse, olha, meu filho, para o doutor Lauro a gente nunca diz não. Olha só. Veja que ele era apolítico, o meu pai, mas me falou essas palavras. Olha só. E eu, já no outro dia, assinei a ficha do partido e já era candidato a vereador. A vereador. Década de 50, isso. Foi aí. Aí, como vereador, fui eleito presidente da Câmara por ter sido o mais votado. E como presidente da Câmara, aconteceu um acidente com o prefeito da época atual, Salustiano Costa Júnior. Com o falecimento dele, a figura do vice não existia naquele tempo. Só elegia o prefeito. Somente o prefeito? Somente o prefeito. Então, eu estava em Curitiba, marcando filmes para o Cine Odeon, do qual eu era proprietário. E mais uma paixão do senhor, cinema? Era outra paixão, era cinema. E aí recebi lá o telefonema para vir urgente, que no outro dia, às 9 horas, eu tinha que assumir o comando do município, a prefeitura de Porto União. Então, viajamos, a Célia estava junto, chegamos aqui, no outro dia, às 9 horas, eu tomei posse. E não era asfalto, né, doutor Vitinho? Estrada de chão. Era difícil. Curitiba, aqui se chovesse, era um dia de viagem. Poxa, mas ia então pegar o senhor de surpresa, não esperava um telefonema dizendo que teria que assumir o executivo do município. Foi uma surpresa muito grande. Mas, graças a Deus, a gente sempre tem que ter aquela força de vontade. Eu era novo ainda, né, de 30 e poucos anos, mas assumi e olhava aquele terreno ali próximo, onde está hoje o Correio de Porto União, aquele terreno baldio ali. Aí chamei o secretário da prefeitura, José Elífio da Cunha. Disse, seu Elífio, o senhor não quer visitar sua filha e seu genro? O genro dele era chefe do ECT no Rio de Janeiro. Era Correios e Telégrafos, Departamento de Correios e Telégrafos. Ele disse, você vai fazer isso. Vai falar, fiz um memorial bem feito sobre o terreno. E ele viajou. 15 dias depois estava aí uma comissão.
com a planta do correio, tinha tudo pronto, só ninguém mexia com a coisa. E começou o correio. Fiz o correio. Primeira obra, assim, já o correio, que está até hoje muito bem localizado ali em Portunhão. Depois assumiu o prefeito Serafim Raul Caus. Foi ele que inaugurou, mas me convidou para a inauguração. Então, foi a primeira obra. Muito bem. Comenta-se muito hoje que o senhor fez uma obra que até hoje está beneficiando toda a população e uma obra que não aparece, que é exatamente a água. Porque muitos prefeitos gostam de fazer obras que ficam expostas ao público e canalização é algo que não aparece. E foi um grande momento para Portunhão. Foi. O sistema de abastecimento de água não foi fácil, porque quando eu tive a ideia de arrumar recursos com o governo federal, porque do estado, do município, nem pensar, é uma obra grande. Mas consegui uma audiência com o presidente da República, Arthur da Costa e Silva, general. Era o governo da Revolução naquela época. Perfeito. E convidei o senhor Domício Caramella, porque digo, como é que eu vou pôr água em Portunhão e União da Vitória não ter? Mas ele não aceitou. Ele disse, você vai perder o teu tempo, porque eu já fiz reunião aqui com o governador, secretário da Saúde, e uma vez veio o ministro da Saúde aqui. E me disse assim, tudo terminou da seguinte forma, muito churrasco, muito discurso, muito foguete e a água não saiu. Desde aquela época, terminou tudo em pizza, a época era churrasco. Muito bem. Doutor Vitinho, eu sei que foi uma grande conquista a questão da água para Portunhão e o União Vitória agradece muito e o Domício percebeu que o senhor tinha uma força política. Nós vamos encerrar o primeiro bloco do programa Caminho da Universidade, mas eu já irei questioná-lo para o segundo bloco sobre o cinquentenário de Portunhão. Nós estamos sendo centenário, eu quero que o senhor nos fale como é que foi o cinquentenário. Muito dinheiro para fazer aquelas festas maravilhosas, a grande obra que é exatamente a fonte luminosa conhecida como chafariz. Mas o senhor vai responder tudo isso no segundo bloco. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade, o nosso entrevistado de hoje, no ano do cinquentenário de Portunhão, é o prefeito da época, Dr. Victor Buch Filho, mais conhecido como Dr. Vitinho. Já retornamos.